Bom, gente, nesta aula de hoje estaremos estudando funções exponenciais. Então, uma função exponencial é uma função que pode ser representada da forma f de x igual a elevado a x, ou a gente também pode estar escrevendo y, né, f de x ou y igual a elevado a x. Essa função, é evidente que esse a é um valor de um número constante, né? A gente coloca a, mas exemplos de funções exponenciais, né? Por exemplo, se o a for 2, né, eu tenho a função 2 elevado a x. Por exemplo, se o a for meio elevado a x. Se o a for raiz de 2 elevado a x. Então, veja que essa função, o a é 2. Nessa função, o a é meio. Nessa função, o a é raiz de 2. Bom, há uma condição, né, de existência da função. Então, para que essa função exponencial exista, nós vamos apresentar para vocês que condição é essa. A condição é que esse a seja qualquer número real, tal que o a só pode ser maior que zero e o a diferente de 1. Então, nesse intervalo, para todos os valores numéricos positivos reais, com exceção da unidade, podem ser base daquela lei e ser caracterizada como função exponencial. Evidente que, se esse a for diferente dessa condição, aquilo não será uma função exponencial. É um caso para se discutir, mas nesse momento não é função exponencial. Então, está claro para a gente, tá? Nessa condição, se, por exemplo, o a for zero, por que o a não pode ser zero, se ele exclui da condição da existência, né, da função exponencial? Porque observe o seguinte: se eu tivesse uma função, vamos chamar de y, que eu tenha 0 elevado a menos 1, ou melhor, 0 elevado, a x, e é evidente aqui para a gente que quando eu coloco esse x aqui, ele assume todos os valores reais, ele pode assumir todos os valores reais. Então, esse conjunto numérico, né, que nós já conhecemos, né, os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, qualquer número desse pode ocupar aqui o lugar de x. E aí, veja que numa situação dessa, vamos imaginar que o meu x fosse menos 1. Então, o que acontece? Eu tenho o y igual a 0 elevado a menos 1, que é igual a 1 dividido por 0. Nós sabemos que um número, né, cujo o divisor é 0, isso aqui não tem um quociente, não tem um valor numérico possível se determinar. Por quê? Porque observe, se tivesse um valor numérico, esse k multiplicado por 0 teria que dar 1. Né? Veja, numa situação, apenas colocando aqui, quando você faz 8 dividido por 2 dá 4. Mas há uma razão que eu posso comprovar, já que 4 multiplicado por 2, tá, o quociente multiplicado pelo divisor dá o dividendo. Então, k
vezes zero é diferente de 1, porque isso aqui dá zero e zero é diferente de 1. Então, é um absurdo, né? Porque você não consegue encontrar esse valor numérico. Daí, isso não existe, não existe. É um absurdo. E o que descaracteriza quando eu coloco zero? Porque, na realidade, quando eu penso em zero elevado a x, ou quando eu penso numa função, certo? Essa função, né, aqui tem os valores de x, que entram aqui no expoente, e esse conjunto é chamado domínio, e aqui eu vou ter o resultado numérico quando eu entro com o valor de x na lei. Então, observe que a nossa relação é que o y é igual a zero elevado a x. E veja que o menos 1 ele é possível dentro do domínio, porque o domínio, né, o x pode ser qualquer número real, mas quando eu busco a imagem não existe, porque, como eu coloquei exatamente aqui, ó, 0 elevado a menos 1 não existe. Então, fica aqui em branco, tá, a imagem. Então, isso passa a não ser função, por conta que esse elemento do domínio não tem imagem. Então, por conta desses exemplos, né, quando eu tenho, evidente, quando eu penso em função, eu penso da forma geral, então eu não posso ter o A igual a zero. Agora, vamos pensar aqui no A negativo, que também não pode, tá? No A negativo. Vamos pensar numa lei que eu tenho o A negativo, eu tenho menos 4. Então, uma função que eu tenho menos 4 elevado a x. Observe que quando eu coloco x igual a meio, eu vou ter o meu y como menos 4 elevado a meio, que é raiz quadrada de menos 4. Então, o expoente meio, tá, ele tem uma representação de raiz quadrada. Ora, isso aqui no campo dos reais, porque essa função exponencial ela é no conjunto dos reais, eu não tenho resultado. Não existe nenhum número real, tá, que elevado ao quadrado dá menos 4. Pense, 2. Poderia ser 2? Não, porque 2 ao quadrado é 4. Poderia ser menos 2? Não, porque menos 2 ao quadrado é 4. Todo número elevado ao quadrado dá positivo. Então, nunca encontraremos esse radicando negativo. Então, isso aqui também não existe. E da mesma forma que o anterior, o que vai acontecer dentro da representação de função? Quando aqui eu tenho x, quando aqui eu tenho y, e a minha função é y igual a menos 4 elevado a x, e se o meu x for meio, eu aqui também não tenho imagem. E aí, isso descaracteriza a função, porque um elemento do domínio não tem imagem. E esse elemento do domínio existe, porque aqui, esse conjunto aqui, ele pode ser qualquer número real. Então, veja que eu coloquei apenas o menos 4, mas qualquer número negativo, né, eu posso ter uma situação onde a gente vai ter funções, né, que não serão consideradas, ou melhor, vão ter leis, matemáticas, que não serão consideradas funções. E isso faz com que você aborte, né, essas representações. Aí vem o caso do A igual a 1, que nós não podemos ter o caso igual a 1. O caso igual a 1 já é uma situação diferente. Por quê? Porque pensem numa função onde eu tenho 1 elevado a x. Veja que 1
elevado a x, para qualquer x que eu queira real, isso aqui vai dar sempre 1. Então, eu tenho uma função onde o meu x pode ser qualquer número real, qualquer número que eu queira, mas 1 elevado a qualquer número que eu queira, tá? Isso tudo aqui vai me levar à unidade. Isso é uma função constante. Então, a função constante, por exemplo, quando eu tenho y igual a 1, não tem uma representação que a gente considera exponencial. Ela já é uma função, por exemplo, que nós já vimos, que essa reta aqui é a reta paralela ao x, onde para cada valor de x, né, veja, para cada valor de x, o meu y é sempre a unidade. Então, isso aqui é chamada função constante. Então, não é uma função exponencial. Daí, você também abortar essa função. Ok? Bom, então ficou claro para a gente que nós temos funções exponenciais com essa condição, que o a pode ser real, mas impondo que seja positivo e diferente de 1. Quer dizer, dentro desse intervalo, qualquer número que eu queira real, seja positivo, que seja diferente de 1, pode ser considerado ali como uma função exponencial. Bom, então nós vamos agora apagar o quadro e representar para vocês duas funções para que vocês percebam qual é a representação geométrica dessas duas funções. Bom, vamos lá. Vamos pensar nessas duas funções. Eu vou escrever aqui a y igual a 2 elevado a x e depois eu vou fazer b meio elevado a x. Bom, então vamos... Antes, eu vou colocar o seguinte, vamos pensar no a. A minha função é y igual a 2 elevado a x. Eu vou colocar aqui o x, depois eu vou colocar aqui o 2 elevado a x, né, a representação, e depois aqui o meu valor de y. Vamos colocar alguns números, menos 4, vamos colocar números inteiros. É muito interessante a gente entender que o gráfico, ele percorre o eixo x nos conjuntos reais. Mas o conjunto reais tem infinitos números, então seria impossível dar os infinitos valores dos números reais. Então eu atribuo alguns, normalmente os números inteiros, para que eu tenha um modelo do gráfico da função. Então você vai ver nas representações, é evidente que aqui vem diminuindo. Eu apenas estou começando próximo do zero. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, por exemplo, 3 e 4. E veja que aqui, se eu tenho 2 elevado a x, eu vou ter 2 elevado a menos 4, 2 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado, 2 ao cubo, 2 a quarto. E vamos tirar o valor de y. O y, eu vou colocar aqui embaixo, tá, o resultado de 2 elevado a menos 4, representando em forma de fração. 1 sobre 2 a quarta, tá? 1 sobre 2 ao cubo,
quarta aqui com expoente. 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2 elevado a 1 sobre, aliás, aqui, perdão, gente, agora aqui, 2 elevado a 0, então vou colocar assim, depois o 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta. E aqui sim eu vou colocar o meu y. Veja que 1 sobre 2 à quarta, veja que o y, 1 sobre 2 à quarta é 1 sobre 2 à quarta é 16. 2 ao cubo é 8. 1 sobre 4. 1 sobre 2. 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 ao quadrado é 4. 2 ao cubo é 8. 2 à quarta é 16. Então, há uma relação, né, na função desse menos 4, 16. Quando o x é menos 4, o y é 1/16. Quando o x é menos 3, o y é 1/8. Quando o x é menos 2, o y é 1/4. E assim sucessivamente. Então, o que nós temos aqui, né, esses elementos que eu coloquei aqui, ó, para x, esses são os elementos do domínio que vão entrar aqui no lugar de x. E esses aqui são as imagens da função que estarão no contradomínio. Então, como representar esse gráfico? Vamos, né, procurar aqui representar o gráfico aqui embaixo, tá? Vamos colocar aqui esse gráfico de forma que eu tenha que fazendo o eixo x e o eixo y, tá? Então está aqui o eixo x e aqui o nosso eixo y. Então o que nós vamos representar primeiro são os valores de x no eixo x. Então vamos representar aqui 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou representar menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então representamos esses valores, aqui é o 0, certo? E agora nós vamos representar correspondentemente a imagem do 1, a imagem do 2, do 0, do menos 1. Então veja, qual é a imagem, vamos começar por aqui, qual é a imagem do 0? É 1. Então aqui, vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então esses valores aqui são valores dos inteiros, né? 1, 2, 3, 4, etc. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bom, quando eu agora olho para o 0, a imagem é 1. Então, quando eu vejo x igual a 0, a minha imagem é exatamente 1. Então, botei aqui. Esse é o ponto que está aqui, 0 para x e y1. Então, é o ponto 0, 1. Quando o x é 0, o y é 1. Quando o x é 2, ou melhor, quando o x for 1, está aqui, ó, x1, veja o correspondente, o y é 2. Então, eu vou ligar o x1, tá? O x1 com o y
2. Então, eu tenho um novo ponto aqui. Esse ponto é o ponto de abscissa 1, x1, y2. Veja que quando o x for 2, o y é 4. Então, nós vamos ligar o 2 com o 4. Aqui. Agora, nós vamos ligar o 3 com o 8. Então, está aqui o 3 com o 8. Então, fazendo assim, ó, ligando x igual a 3 com o y8. Então, esse ponto. Veja que quando eu tenho x igual a 4, ele dá 16. Pensar aqui, apenas eu vou forçar uma barra aqui, ó, que aqui seria o 16, evidente que sai da escala. Mas, vamos pensar lá em cima, tá? Esse aqui é o eixo y, então eu vou colocar aqui o x4, tá? O x4, descer até o 4, com o y16. Eu tenho esse ponto, que seria o 4, 16. Então, quais são os pontos que eu tenho aqui? Essa caneta aqui vermelha, ela coloca. Então, eu tenho esse ponto, tá? Esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Então, são pontos do gráfico, né, para os valores x0, x1, x2, x3, x4. Agora, observe para o x menos 1. Quando o x for menos 1, o y é meio. Então, se eu olhar para o menos 1, o meu y, ele é meio. Meio é a metade de uma unidade. Então, estaria aqui, ó. Certo? Estaria aqui. Eu não vou colocar aqui meio por conta, vai começar a ter dificuldade aqui da representação desses números aqui. Então, aqui seria meio. Quando o x for menos 2, veja que dá 1/4. 1/4 é a metade de meio. Se esse intervalo aqui é meio, 1/4 é a metade dele. Então, eu aqui tenho a representação de 1/4, né? Que é no menos 2. Agora, se eu pegar no menos 3, ele vai dar 1/8. 1/8 é a metade de 1/4. Então, eu vou ter aqui, eu vou fazendo aqui, veja que já tem um pouquinho de dificuldade, tá? E eu tenho esse ponto. E quando eu chegar no menos 4, é exatamente a metade, é 1/16, que é a metade de 1/8. Então, eu vou colocando aqui, bem aqui e tal, fazendo até chegar aqui num ponto que não está sobre o eixo X, não está. Olha, que gráfico é esse? Veja que agora, aí você pergunta, mas eu não coloquei os valores de X nesses intervalos. Porque seria impossível atribuir infinitos valores. Aqui existem infinitos valores. Eu poderia até dar mais valores. Mas a gente cria um modelo apenas para os inteiros. E aí, isso para cá, tá, ele vem até menos infinito. Isso continua. Vou parar aqui. Assim como ele continua para lá, continua para cima. Para baixo, o gráfico não tem. Não existe o gráfico para os negativos. Mas o que a gente vai colocar aqui é essa representação, tá, para que vocês tenham ideia, né, onde a minha função, tá, ela tem essa cara que está colocada aqui agora. Muito bem. O que ficou, né,
claro aqui para a gente, que a gente observa. Primeiro, que esse gráfico está cortando o eixo y no valor do y da unidade. Então, sempre que eu quero saber onde o gráfico corta o eixo y, basta eu substituir na função, particularmente aqui, a função 2 elevado a x, mas qualquer função exponencial que tem essa cara a elevado a x, né, um número aqui baseado na condição de existência elevada a x, se eu substituir o x igual a zero, eu sei onde ela vai cortar o eixo y. E, independente, né, de que a seja, para uma função exponencial, quando eu botar elevado a zero dá 1. Então, todas as funções exponenciais com essa cara a elevado a x vai passar aqui pelo 1. Que número seja, evidente, que seja uma função exponencial. Agora, observe outro detalhe também. Esse gráfico, eu vou afirmar, ele nunca vai encostar e tocar no eixo x. Porque se ele tocasse no eixo x, certo? Eu teria um valor, né, quando ele chegasse aqui, um número para x aqui, ó, eu teria um valor do y0, certo? Evidente, com esses valores negativos. Então, o que você observa? Vamos botar assim o próprio y, vamos botar 2. Vamos imaginar que eu tivesse aqui, ó, menos 2 elevado a x, e o meu x, tá, fosse menos 1000. Número já muito grande. Então eu vou ter um y, que é 2 elevado a menos 1000, que é 2 elevado a 1000. Evidente que 2 elevado a 1000 não é um número extremamente pequeno, né? Você imagine aqui que eu tivesse esse x, um número lá no menos infinito. Mas veja que isso faz, quando eu tenho 2 elevado a menos um número, que isso se torne um quociente cujo numerador aqui, ó, é diferente de zero, porque esse cara não pode ser zero, então vai ser sempre um número. E um número positivo. E dividido por esse cara aqui, ó, é um cara muito grande, certo? Se esse cara não é zero, isso nunca pode ser zero, porque para que haja com esse quociente zero, eu tenho que ter o dividendo zero, tipo 0 dividido por 5 dá zero. Mas, se o quociente não é zero, né, evidente que isso aqui embaixo, o quociente não, o dividendo, o divisor, ele pode assumir que valores ele queira aqui, ó, positivo, né, muito grande, como está aqui, ó, isso aqui nunca vai ser zero. Ele vai ser, na realidade, um número próximo do zero. Então, conforme isso vem caminhando para cá, esses números vão se aproximando de zero, né, vai ficando infinitamente próximo de zero, mas nunca será zero. Então, por isso que o gráfico ele não toca no eixo, ele não toca. Ele vai vindo, a gente vai parar, mas ele nunca, você não pode pegar esse gráfico e fazer ele encostar no eixo. E outra questão é, esse gráfico tem imagem sempre positiva. Por quê? Por o lado direito fica claro, né, porque sempre que você botar aqui, ó, o x positivo, o valor de y é positivo. Botei aqui, por exemplo, 2. Veja. São coeficientes que eu vou dando valores aqui, o y é positivo. Quando do lado de cá eu dou valores negativos, né, por exemplo, menos 3, isso passa a ser um número positivo, porque eu inverto 1 sobre 2 ao cubo, veja que isso aqui é positivo, então o valor de y também é positivo.
Então, os valores das imagens serão sempre positivos. Então, uma função que tem, né, uma cara de a elevado a x, particularmente eu coloquei o 2, mas pode ser qualquer número, né, desde que o a esteja condicionado à lei de função, o gráfico nunca passará para o lado do valor de y negativo, ele será sempre acima do eixo zero, para funções que têm essa cara a elevado a x. Está claro isso para vocês? Bom, agora nós vamos fazer agora o segundo caso, cujo b é meio elevado a x. Certo? Então eu vou deixar aqui o menos 4 e aqui eu vou ter meio, né? Eu apenas estou usando o que está aqui. Aqui eu vou ter meio, no lugar do 2 eu vou ter meio, no lugar do 2 eu vou ter meio, e aqui eu tenho meio, tá, meio, aqui eu tenho meio. Então estou fazendo a troca, tá, gente? Aproveitando aqui o nosso quadro. Muito bem. Porque agora o item B, a nossa base é meio. Bom, e aí aqui eu já vou apagar para mexer. Então o que você observa aqui? Ó? 1 meio é 1 sobre meio elevado a quarta. Então, toda vez que você tiver um número elevado a um negativo, é 1 sobre esse cara, a base com valor positivo. Aqui também é 1 sobre meio elevado a 3. Aqui é 1 sobre meio elevado a 2. Aqui é 1 sobre meio. Aqui, meio elevado a 0 é 1, meio elevado a 1 é meio, meio ao quadrado é 1 quarto, meio ao cubo 1 oitavo e meio à quarta 1 sobre 16. E aqui, colocando o y, né, eu ainda vou colocar aqui, ó, 1 sobre 1 16 avos, 1 sobre 1 oitavo, 1 sobre 1 quarto, 1 sobre meio, aqui 1, meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16 avos. E o meu y passa a ser, veja, 1 dividido por 1, 16, é 1 vezes o inverso. Então, 1 vezes o inverso dá 16. 1 vezes o inverso dá 8. 1 vezes o inverso dá 4. 1 vezes o inverso de meio dá 2. Aqui dá 1, aqui dá meio, aqui dá 1 quarto, aqui dá 1 oitavo e aqui é 1 16. Veja que nessa questão, né, diferente da anterior, quando o meu x agora for negativo, observe, os valores de y, quando o x for menos 1, os valores de y serão correspondentes ao os valores da outra questão. Por exemplo, ó, quando aqui é menos 4, deu 16. Quando aqui é 4, quando aqui era 4, deu 16. Então, enquanto nesse o 4 dá 16, aqui quem dá 16, o valor 16 é o menos 4. Então há uma troca, vocês vão ver isso na representação do gráfico. Então nós vamos fazer um novo gráfico, agora mostrando aquela função, tá? Que é uma função
onde o meu A, certo? O meu A, ele é meio. Então, eu tenho aqui, né? Tenho aqui o menos 1, o menos 2, o menos 3 e o menos 4. Ok? Bom, esses pontos aqui, eles vão sair por enquanto, né? Depois a gente vai marcando. Bom, então cabe nós fazermos o que a gente fez exatamente no outro. Quando x é menos 4, está aqui, né? Vamos pensar agora, 1, 2, 3, 4, né? Pensando no nosso gráfico, quando x for menos 4, o meu y é 16. Então eu tenho esse ponto agora, ora, menos 4, 16. Quando x for menos 3, o y é 8. Então, aqui é 8, né? Olhando para o x menos 3, o meu y é 8. Então tem esse ponto. E quando x for menos 2, o y é 4. Então, ó, y 4, x menos 2, ou x menos 2, y 4. Quando x for menos 1, o y, quando x for menos 1, fazer aqui direitinho, o y é 2. Então, nós temos aqui esses pontos. Observe que quando o x é 0, o y é 1. Aquilo que eu falei, o x é 0, o y é 1. Então, novamente, o gráfico está passando no eixo y pela unidade. E quando o x for 1, eu tenho a metade de 1, que é meio. Quando o x é 2, eu tenho 1/4, que é a metade de meio. Quando o x é 3, eu tenho 1/8, que é a metade de 1/4. E é evidente que aqui eu tenho um ponto, né, como aqui compactou muito, que seria a metade de 1/8. Então seria um pontinho muito próximo aqui do eixo x. E ao fazer o gráfico, né, veja que eu tenho, isso aqui é sempre curva, não façam segmentos lineares, porque nós não temos valores de outros pontos, certo? Quando o x é 1, está aqui, né? Então ele vai passando aqui e vai se aproximando do eixo x, mas sem nunca tocar no eixo x. Há uma característica nessa curva, né, que a gente pode estar mostrando, onde a curva é uma curva que tem essa cara. É interessante aqui a gente colocar lá, primeiro, ela passa pela unidade, pelo y1, coisa que a gente já falou, certo? Ela, da mesma forma que a outra curva, ela está acima do eixo x, ela não é desenhada abaixo, ela não passa, não toca o eixo x, né? Não toca, né? Pelas mesmas condições que eu disse na função anterior. E uma característica aí que eu não coloquei nessas funções é uma análise. Essa função, particularmente aqui, y, que é meio elevado a x, ela é uma chamada função decrescente. A função decrescente, sempre que eu caminho, isso é muito interessante, se eu caminho sempre da esquerda, então eu venho cá da esquerda e vou caminhando para a direita, observe que sempre da esquerda para a direita. A função, o gráfico, é como se fosse descendo. Está descendo. Da esquerda para a direita. Então, toda vez que esse cara aqui, ó, que o A for maior que 0 e menor que 1, que são leis interessantes. O A maior que 0 e menor que 1, se você tiver isso
representado por uma fração, e botar assim, vou botar C sobre D, sempre o C vai ser menor do que o D. Então, eu quero dizer o seguinte, por exemplo, 3/5 está entre 0 e 1, porque se você dividir 3 sobre 5, dividir 3 por 5, dá 0, então está entre, esse cara aqui está entre 0 e 1. Né? Por exemplo, 13 avos, então 9/13 está entre 0 e 1. Então, quando esse número que eu estou colocando aqui está entre 0 e 1, né, essa curva ela vai decrescer. Por quê? Porque vai aparecer essas frações, né, que, como eu coloquei, está entre 0 e 1 somente. Agora, todas as outras, tá, que não estão entre 0 e 1, quer dizer, na realidade, que é maior do que 1, elas terão uma cara idêntica a essa, onde eu vou só botar aqui bem pequenininho, que é uma função crescente. Então, o que acontece? Na medida que o x caminha da esquerda para a direita, ela vai crescendo, ela vai subindo, como se você estivesse subindo, tá, aqui uma ladeira, quando o A é maior que 1. A maior que 1 é 2, 3, 4, mas você poderia ter fração também. Né? Se eu quiser botar uma função que o A é maior que 1, que seja crescente, basta que você escreva uma fração cujo esse carinha aqui, ó, o numerador, seja maior que o denominador. Veja, se eu pegar 5 dividido por 2, dá 2,5, e 2,5 é maior que 1. Então, leis com essa cara, elas são crescentes. Ok? Então, está aí, gente, apresentando para vocês o conceito básico, né, de função exponencial e o gráfico, né, de funções simples, né, como é parecido ou idênticas a essa aí que coloquei. Um grande abraço e até a próxima.